Olá, desde a publicação da lei que determinou o pagamento do auxílio emergencial, que aconteceu no dia 3 de abril, a equipe do Ministério da Cidadania trabalha incansavelmente para melhorar o aplicativo e tornar o processo mais fácil e simples para os requerentes. Hoje nós vamos conversar e entender sobre esse benefício, que é uma medida importante para a sobrevivência de muitos brasileiros. Então não saia daí que o Advocacy começa agora. Em meio à pandemia do coronavírus, que atinge o mundo, e em especial o Brasil, o governo federal criou o auxílio emergencial, um benefício destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, o chamado MEI, autônomos e desempregados, que tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causado pela pandemia do coronavírus. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Ministro, muito obrigado, bem-vindo aqui ao nosso programa. Sei da sua agenda apertada aí, mas obrigado por estar aqui conosco. Satisfação estar participando, agradecer em nome do governo do presidente Bolsonaro a possibilidade de poder levar essa informação aí a milhares de pessoas. Ministro, bem objetivamente, o que é esse benefício, esse auxílio emergencial, e ele é voltado para quem? Porque ali nós descrevemos algumas categorias, mas especificamente, para quem é o auxílio emergencial? Bom, o auxílio emergencial é uma rede de proteção que o presidente Bolsonaro organizou e nos deu a responsabilidade de coordenação aqui no Ministério da Cidadania, e que parte do conceito de ter as ações voltadas para a área de saúde, as ações de proteção aos mais vulneráveis, que aí é aqui, e lá no Ministério da Economia, começou ontem, as ações em relação à manutenção de emprego e renda no Brasil por conta dos trabalhadores formais. Então, aqui no Ministério da Cidadania, com o apoio da Dataprev, o agente pagador, que é a Caixa Federal, o que nós temos aqui? Nós temos um programa que já recebeu 98 milhões de CPFs, já processamos quase 97 milhões de CPFs entre os requerentes e as composições familiares. Encontramos, aí somando todo mundo, do aplicativo, mais cadastro único, mais o Bolsa Família, 50 milhões e 500 mil brasileiros e brasileiras que já receberam o recurso. Nós ainda temos, desse quantitativo de 97 milhões, 32 milhões que são inelegíveis, ou seja, são pessoas que fizeram a tentativa, alguns de boa fé, mas uma boa parte sabendo que não poderia receber o benefício, e nós temos mais 13 milhões e meio aproximadamente, que são pessoas que nós estamos refinando a análise, porque elas a princípio são elegíveis, mas elas têm problemas de cadastramento. Então, nós estamos trabalhando internamente, estamos estimulando as pessoas a que façam a revisão dos seus dados cadastrais. Quem tem direito? Maior de 18 anos, que não receba nenhum benefício do governo federal, nenhum programa, com exceção do Bolsa Família, as mães chefes de família, que tem direito, inclusive, a uma porção dobrada, os MEIs, como tu já disseste, os microempreendedores individuais, os contribuintes individuais para o INSS e os invisíveis ou informais. Quando a gente começou o programa, a estimativa era 5, 6, 7, 8 milhões de invisíveis. Nós estamos nos aproximando de 25 milhões destas pessoas, que são pessoas que durante décadas nunca foram vistas, nunca foram enxergadas pelo governo federal e que agora estão, 1, cadastradas, 2, bancarizadas de graça, 3, nós temos agora todo o conhecimento da atividade, da vida dessas pessoas, e depois que passar a pandemia, o presidente Bolsonaro já determinou, nós vamos construir uma série de programas de promoção de mais cidadania para elas. Ministro, então eu quero aqui inserir duas perguntas no seu raciocínio. A primeira é, quem são esses invisíveis que o senhor se refere? Especificamente, o que é isso? E segundo, antes de entrar aqui nas questões também de processamento da análise, o seu ministério está na sua pasta política de assistência social do governo federal, né? Como é que esse cadastro e esse programa que é emergencial
vai relacionar, ou conversar, ou estar na política de assistência social daqui para diante? E se isso vai acontecer? Primeiro dizer que esse cadastramento que nós fizemos, essa bancarização dos invisíveis, que é o invisível? O invisível é aquela pessoa que nunca chegou perto do governo, de governo nenhum. Ou seja, nunca recebeu um auxílio, nunca procurou para ter nenhum grau de relação com o Estado brasileiro, ela não era bancarizada. O diferente dessa história é o seguinte: o governo brasileiro, o governo do presidente Bolsonaro, organizou um programa em 30 dias que verificou quase 2 Argentinas e meia, lembrar que a Argentina tem 43 milhões de habitantes, pagou uma Argentina mais um quarto, já pagamos. O governo americano não atendeu 10% do auxílio emergencial nos Estados Unidos. Sabe como é que é lá? Vai em cheque pelo correio. Aqui não, é dinheiro na conta, é dinheiro na mão do cidadão. Claro, não é razoável a gente esperar que, se a gente encontra 50 milhões de pessoas elegíveis, nós não tenhamos filas nas agências bancárias. É razoável que seja assim. Agora, quantas pessoas nós temos nas filas? 1.000? 2.000? Mas nós atendemos 50 milhões. Então, claro, nós queremos dar tranquilidade às pessoas, nós estamos fazendo todo o esforço possível, nós vamos atender a todas as pessoas que têm direito. Agora nós vamos acertar, provavelmente até sexta-feira, a data da próxima semana, quando começa o pagamento da segunda parcela. É importante dizer, as pessoas que não receberam a primeira não perdem. E eu vou dar um exemplo claro. O aplicativo, esse que está no celular ou no site da Caixa, ele vai ficar aberto até o dia 2 de julho. Então, se nós encontrarmos uma pessoa no dia 30 de junho, ou 1º de julho que seja, ela não recebeu nenhuma parcela, ela é considerada elegível, ela vai receber ao longo do mês de julho as 3 parcelas. Então, isso é uma segurança e uma garantia às pessoas. E os invisíveis é aquelas pessoas que têm as mais variadas atividades da informalidade brasileira, que as pesquisas da FGV, do IPEA, falavam aí em 5, 6, 7, 8 milhões, e nós já encontramos mais de 20, caminhando para 25 milhões de pessoas nessas condições no Brasil. E claro, daqui para frente, elas conhecidas pelo governo, nós temos o nome, endereço, a composição familiar, o CEP dela, o CPF dela, ou seja, nós vamos poder montar programas que vão dar melhor condição dessas famílias se desenvolverem. Daí a minha pergunta: como é que vai relacionar esse programa com a política de assistência, né? Quer dizer, esse cadastro é um ponto de partida para se reavaliar a política de assistência social como um todo, né? Bom, vamos lá. Nós temos no Brasil um sistema que é o Sistema Único de Assistência Social, que, aliás, hoje está sendo, eu assino a portaria que libera 600 milhões, nós vamos pagar abril, maio e junho, de uma única vez, ou seja, é um reforço muito grande para todos os municípios do Brasil, né? Os municípios vão receber. Desde quinta-feira, os municípios estão se cadastrando. Ontem, nós liberamos o primeiro lote de 642 municípios. É R$1 bilhão que nós vamos transferir aos municípios brasileiros para comprar equipamentos de proteção individual, alimentos para as instituições, as pessoas que estão abrigadas em instituições, sejam idosos ou orfanatos ou pessoas portadoras de necessidades especiais. Nós temos também o abrigamento dos moradores de rua, que nós vamos apresentar esse programa amanhã aqui em Brasília, mas que já está o recurso chegando nos municípios. Serão 2 parcelas, uma agora e a outra a partir do dia 2 de junho. Nós, de ontem para cá, nós já ganhamos quase 1.000 novos municípios que já deram o seu aceite no site do Ministério da Cidadania. Então, nós temos uma grande rede que parte do Sistema Único de Assistência Social, que são as pessoas, são um exército de quase 200 mil pessoas, que eu chamo dos guerreiros do bem. São homens e mulheres que nesse momento estão levando alimento, estão levando acolhimento, estão levando uma palavra de esperança e de estímulo às pessoas, orientando para a tomada de medidas de higiene, medidas importantes que são medidas preventivas
principalmente para as comunidades mais vulneráveis, para comunidades mais carentes. Nós estamos atendendo ribeirinhos, ciganos, índios, quilombolas, ou seja, há um super esforço do governo federal em parceria com os municípios brasileiros, porque a maior parte do Sistema Único de Assistência Social está municipalizado, para poder atender, abrigar e dar esse suporte para que a gente possa fazer essa travessia que a doença nos obriga. Agora, eu tenho duas perguntas aqui que não tem como não fazermos, aproveitando aqui a sua presença. A primeira delas é, logo quando foi lançado o programa, eu lembro de uma entrevista sua e também de uma entrevista do presidente da Caixa Econômica Federal, falando que o governo ia envidar todos os esforços para evitar as fraudes e combater as fraudes. Essa é uma. A segunda, o que efetivamente, o senhor já falou aí do excesso de cadastros e que tem que ser peneirado, o que efetivamente está causando demora na análise desses números também já dito aqui na sua fala, e qual que é a sua perspectiva de, em quantos dias, nós estamos aqui no início de maio, esses cadastros terão sido todos analisados com resultado para a pessoa que requereu? Bom, nós somos obrigados a analisar todo e qualquer CPF que entre no sistema, isso a lei nos determina. Então, eu vou voltar para os números originais. Vamos lá, nós temos 75 milhões de cadastros no Cadastro Único. E só no aplicativo, Ministro, desculpa, só para eu fazer uma referência aqui. O Cadastro Único é esse chamado CAD Único, que é do SUAS. Aliás, de quem é usuário do Serviço da Assistência Social. Isso. Okay? Só para esclarecer aqui para o nosso telespectador. Aonde está lá o Bolsa Família, né? Sim. São 75 milhões de pessoas. Quando nós chegamos aqui em fevereiro, 15 milhões não tinham CPF lá. No CAD Único. No CAD Único. Nós conseguimos colocar, no esforço, no mutirão que foi feito aqui, nós conseguimos inserir mais 5 milhões. Então, dos 65 milhões tem no Cadastro Único, tem o CPF. Bom, além disso, nós recebemos aí praticamente mais de 45 milhões de requerentes que, fazendo os cruzamentos familiares, nós vamos aos tais de 96, 97 milhões de CPF que nós avaliamos tendo origem no aplicativo. Então, esse grande volume, vamos lá, 32 milhões de pessoas tentaram receber e não eram elegíveis. A maioria dessas pessoas sabia que tinha emprego formal, que recebe lá BPC, ou é aposentado, né? Ou ganhou mais de 28 mil reais no ano de 2019, com base no ano de 2018. Ou seja, as pessoas sabiam que elas tinham condições de impedimento. A família tinha lá uma pessoa, o chefe da família ou a mãe da família com carteira assinada, né? Com uma faixa salarial superior a que a lei permite, porque esse programa, na verdade, ele é para os vulneráveis, para aquelas pessoas realmente que, com os mais vulneráveis, da atividade econômica nas cidades, elas, literalmente, aquelas pessoas que trabalham de dia para comer de noite. Então, ele tem um foco específico. Então, nós tivemos que separar. Não é são 32 milhões de pessoas que nós tivemos que afastar para poder encontrar estas 50 milhões que têm direito. Vou te dar um outro exemplo aqui das dificuldades que nós temos. Casal, separou, mas separou apenas do ponto de vista fático, não separou documentalmente. O marido foi lá, escreveu o nome dele, o ex-marido, né? Botou o nome do filho, da filha. A mulher demorou 1 ou 2 dias, quem é que levou o dinheiro? O marido. Eita. E aí? Então nós vamos ter que ver como é que faz isso. Outra situação, o marido botou a família, botou que ele é o chefe da família, e botou o nome dos 2 filhos lá embaixo. Aí entrou a mulher e botou que ela é a chefa da família. Quem é o chefe da família? Nós temos que descobrir. Eles são elegíveis, eles têm direito, mas nós não podemos pagar para 2 chefes de família. É esse trabalho agora que está sendo feito nesses 13 milhões de cadastros. Só para ter uma ideia, quando a gente pega um lote, por exemplo, de 13 milhões, ou 10 milhões, ou 5 milhões, chegam a ser feitas
30 bilhões de combinações possíveis, batendo todos os cadastros que nós temos. Foi aí, por exemplo, que nós achamos os 75 mil presidiários que estavam habilitados a receber, estavam indo para a boca do caixa e a gente travou. Agora, uma pergunta rápida, eu sei que o senhor está com horário aí, que o senhor tem outra audiência lá com o seu chefe, mas uma pergunta rápida. Para quem está com dificuldade, o que o senhor aconselha? Desiste do cadastro que está em análise e faz outro cadastro? Ou aguarda o resultado dessa inscrição, desse cadastro feito, e se der negativo, se der indeferido, é possível intentar um novo cadastro? Vamos lá. Ótima pergunta, porque a cidadania, juntamente com a Dataprev, foi a Dataprev que construiu, tem que dar o mérito a quem tem, no https consultaauxilio.dataprev.gov.br ou aqui no Cidadania, tem uma página no nosso site que remete lá para a Dataprev. A Dataprev colocou lá, hoje o cidadão, se chama transparência ativa, ele entra lá, ele bota o nome dele, o CPF, ele sabe o dia que entrou lá para ser processado, quanto tempo demorou, quando é que foi para a caixa, quando é que foi o dinheiro dele, qual é o problema que ele tem. Então, quem já se cadastrou, vai lá e encontra. De que data que data? Do dia 7 de abril ao dia 27 de abril, está lá. Está lá nesse sistema. Esse trechinho final aí de 27 de abril até 30 de abril, nós estamos terminando, provavelmente hoje ou no máximo amanhã. Ainda tem um pedaço residual aí para a gente concluir. Assim que concluir, nós já estamos fazendo a conciliação dos 50 milhões que já receberam, para entre hoje e amanhã a gente poder anunciar quando vai ser o pagamento da segunda parcela. E se a pessoa entrou aqui na Dataprev e encontrou qualquer dificuldade, ela volta no aplicativo, refaz o cadastramento dela nessa nova versão, é a terceira versão, mais atualizada, mais simplificada, e ela entra de novo e pede uma nova reanálise. E nós ainda estamos trabalhando para criar um novo canal, que a gente deve anunciar até sexta-feira, para que os casos especiais, nós descobrimos, por exemplo, pelo menos no estado isso já aconteceu, o juiz mandou bloquear auxílio emergencial que um pai recebeu por conta de pensão judicial. Isso a lei não ampara. É uma questão então, que apareceu, né? O volume de dificuldades, de variantes que surgem é gigantesco. Né? Então, a gente está aqui com muita humildade, com muita fé, com muito trabalho, fazendo tudo que a gente pode para poder atender da melhor forma possível, e a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Fechando aqui, porque nosso tempinho aqui está chegando já no final, vou insistir na pergunta. O senhor acha que até lá pelo dia 15 de maio, dos cadastros já feitos até abril, início de maio, já terão sido analisados com resultado deferindo ou indeferindo? Que é uma pergunta, importante. Entendi agora a pergunta. Não, nós queremos ter isso resolvido até segunda-feira. Chega. O que aconteceu? No início, nós tivemos que montar o que a gente chama de uma esteira, né? Para ir processando. Então, era 7 dias da Dataprev, mais um dia aqui, mais 2 ou 3 dias para pagar. Era algo que era em torno de 10 dias. Nós estamos encurtando isso, nós estamos com 4 dias. Nós queremos chegar no ideal, que é em torno de 48 horas. E a partir da segunda-feira, a gente já espera que na semana entre 11 e 15, quando a gente começar a pagar a segunda parcela, a gente já está com um prazo aí, no máximo de 72 horas, entre o início da análise e o final na caixa. Muito bom. Nós estamos suando o tupete aqui para dar certo. Uma palavra última do senhor aí para nosso telespectador que nos acompanha no Brasil inteiro aqui, ministro. Bom, uma palavra de esperança. Eu hoje participei de uma reunião, conversei com a ministra Tereza Cristina, conversei com o ministro Bento das Minas e Energia, e os dois deram notícias muito boas, né? O Brasil bombando aí nas exportações agrícolas, de commodity, retomando seu espaço também na área mineral, ou seja, perspectivas boas, tudo vai correr bem. Nós já montamos essa rede que o presidente Bolsonaro sempre procurou equilibrar entre os cuidados de saúde e os cuidados com a economia. O Brasil deve, nesse mês, ir para a curva
descendente, né, da dispersão da doença, se Deus quiser, acompanhando o que aconteceu nos outros países, né? E vamos ver se aí para junho a gente já arranca para voltar à normalidade, o país voltar a trabalhar, claro, proteger os nossos idosos, cuidar bem deles, evitar as exposições, o uso de máscara de proteção é muito importante, porque é uma mudança de hábito importante para a gente seguir e retomar o mais rapidamente a vida das nossas cidades e a vida das nossas famílias e fazer voltar o Brasil a crescer. Bom, nós estamos chegando aqui ao final desse programa, mas eu queria agradecer o ministro Onyx Lorenzoni, que está aqui conosco. Ele está correndo ali, mas é porque ele tem um outro compromisso. Obrigado, ministro, mais uma vez. Presidente agora. Obrigado pela sua participação aqui conosco mais uma vez. E chegamos aqui ao fim desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais. E te aguardamos no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.